Para criar escadas no FreeCAD, a forma mais simples é utilizando a ferramenta diretamente, a ferramenta de escada. Eu clico nela e ele vai criar uma escada automaticamente. É uma escada paramétrica. Ela está associada a dois corrimãos, então eu posso tirar a visibilidade deles ou deixar eles ativos. E aqui eu tenho os parâmetros dessa escada. Então, ela foi criada inicialmente com uma altura de 3 metros, um comprimento de 4 metros e meio e uma largura de 1 metro. Aqui embaixo eu tenho as informações sobre os degraus, steps, né? Então, o número de degraus é 17 e ela calcula a altura do degrau, que aqui no meu caso são 17,6, e a profundidade do degrau, que aqui no meu caso é 28,1 centímetros, né, ou 0,281 metros. Caso eu mude esses parâmetros, por exemplo, em vez de colocar 3 metros de altura, eu vou colocar 2 metros e meio. Vejam que o cálculo do degrau foi refeito, então agora eles estão com cada um com 14,7 centímetros e a mesma profundidade, porque esse valor aqui é o mesmo, né? Caso eu coloque outro valor, por exemplo, 4 metros, então também é modificada a profundidade. E caso eu altere o valor do número de degraus, ele também vai recalcular para adequar aqui ao tamanho. Então eu posso ir mudando e vendo até que ponto essa relação fica adequada segundo a fórmula de Blundell, né? A escada, quando ela é criada, no meu caso, ela está alinhada à esquerda. Então vocês podem ver aqui esse eixo X, o vermelho, ela é criada do lado esquerdo. Eu posso alinhar com o lado direito, ou então eu posso alinhar de forma centralizada. Além disso, nos degraus que eu tenho esse cálculo automático, eu posso forçar alguma altura ou profundidade dele. Para forçar esse valor, eu tenho esse campo abaixo, que está em zero, né? Porque ele não está sendo utilizado, está sendo utilizado o campo automático. Então, se eu botar aqui, por exemplo, que a altura do degrau é de botar 40 centímetros, vejam que ficou extremamente alto, né? Porém, a minha altura pré-definida, ela continua de 2,5 metros. Então, ele não vai mais utilizar esses parâmetros aqui, caso eu force esses parâmetros aqui. A mesma coisa a profundidade. Se eu colocar a profundidade de 1 metro, ele vai criar aqui praticamente uma arquibancada de 1 metro, né? Por 40 centímetros. E esses valores vão ser desconsiderados, exceto este aqui de largura, né? Esse aqui continua funcionando. Para eu voltar a utilizar esses padrões de altura, comprimento daqui de cima, eu tenho que zerar esse valor. Então aqui eu coloco 0 e aqui eu coloco 0 também. Então ele voltou a considerar esses parâmetros aqui. Bom, vou voltar aqui para 3, que é o padrão do FreeCAD. Além disso, a gente pode colocar uma espessura de um outro material relativo ao degrau. Aqui é como se tivesse uma massa que forma a escada.
Então, é como se fosse uma escada de concreto sem acabamento, né? Eu posso criar essa diferenciação do piso a partir desses parâmetros aqui. Então, para a profundidade, eu tenho esse daqui. Vou botar, por exemplo, 0,03, né? E que são 3 centímetros. Então, ele criou aqui uma profundidade de um acabamento de material de 3 centímetros. E eu posso também colocar verticalmente aqui, 0,03. E agora eu tenho a parte da estrutura e a parte do material de acabamento da escada. Além disso, minha escada, ela quando ela é criada, ela tem a base embaixo e em cima retas cortadas, né? Vou fazer um exemplo aqui para ilustrar. Se eu coloco uma laje aqui, por exemplo, a minha laje eu vou posicionar ela a 3 metros, que é a altura do meu entrepiso, né? A altura da escada, que é, estamos aqui com ela, 3 metros. Vocês podem ver que se eu criar uma laje aqui, a partir desse plano, ela fica sem esse acabamento da estrutura chegando até a laje, porque esse acabamento está cortado na vertical. A gente pode fazer esse acabamento, né, caso tivesse uma viga aqui, por exemplo, seria adequado esse acabamento assim, né? A escada iria se apoiar na viga e aí funciona a estrutura. Na maioria dos casos é isso que a gente vai ter. No entanto, a gente pode fazer esse acabamento terminar na laje. Para fazer isso, basta que a gente selecione a nossa escada e venha aqui nessa conexão. Tem uma conexão que se refere ao final da escada, que é a parte superior, e a parte de baixo da escada, que é o início dela. Então, a parte superior, aqui cortada, a gente pode selecionar aqui para ela acabar na laje, e aí ela vai fazer esse acabamento na laje, né? Então, for gerar um corte, vai criar essa escada até aqui. E a mesma coisa embaixo. Então, embaixo eu posso colocar vertical, e aí vai vir este acabamento até aqui, ou ainda vertical com o tamanho da laje, da espessura da laje de baixo, né? Então, aqui eu tenho essa informação da espessura da laje, que está de 15 centímetros. Se eu colocar 0,10, por exemplo, ele muda aqui para essa espessura de laje. Além disso, algumas escadas podem ter esse acabamento aqui, é comum de acontecer dele transpassar o vertical, né? Para fazer isso, a gente pode colocar aqui nesse valor de nosing 0,01 e aí ele faz esse transpasse do degrau. Ok. Além disso, a gente tem aqui uma escada que a estrutura dela é toda de concreto, né? Ela é uma massa de concreto que se apoia os degraus. Eu posso modificar a forma da estrutura dela vindo aqui no aspecto de estrutura, na informação de estrutura, e modificar
massiva para nenhuma, e aí não vai ter absolutamente nada, né? Vou botar outra visualização aqui para ficar mais fácil. Nada embaixo estruturando ela. Isso pode servir, por exemplo, quando a gente quer fazer aquelas escadas que estão engastadas em uma parede, né? Estão flutuando. Então, eu deixaria aqui essa informação da altura em zero. E aí a parede aqui estaria servindo de ancoragem para esses degraus. Então a gente tem massivo de concreto, ela pode ser coberta completamente, ou então eu posso atribuir ela um offset, ou seja, um deslocamento em relação à borda. Se a minha escada tem 1 metro, por exemplo, se eu colocar 20 centímetros, ele vai tirar 20 de cada lado. Então a minha estrutura aqui, ela fica com 60 centímetros, né? Eu posso tirar 0,45 e aí vai ficar com 10 centímetros aqui de estrutura com o apoio dos degraus, cada degrau individualmente. Vou voltar a zero. Eu ainda posso fazer com uma viga central. Aqui ela não apareceu porque a gente tem que mudar o valor da espessura dela. Aqui eu vou dar um valor de 10 centímetros, por exemplo, que era o que a gente tinha na outra situação, né? No entanto, vejam que aqui não tem o apoio do degrau, né? Então é apenas uma viga central que está passando. Eu teria que colocar esse valor aqui, por exemplo, de volta, e pode inclusive ser menor, né? E considerar, por exemplo, que essa escada é uma escada de metal que vai fazendo essa plissada aqui, né? E esse metal vai se ancorando a partir dos seus cantos, e aí funciona estruturalmente. Ou então, posso colocar ainda que são dois apoios, né? Então vai ter um apoio de um lado e o outro apoio do outro lado. Vejam que aqui nessa situação ela está embaixo, totalmente embaixo da escada. Então, deixa eu botar esse valor para zero de novo. A gente tem a opção de fazer com que essa estrutura se encaixe nos degraus. E para fazer isso, a gente pode colocar aqui nesse valor de stringer overlap. Então, digamos 0,15, ela vai vir um pouquinho mais para cá. Vou colocar 0,20. Aí. Agora a gente tem os degraus, como se fosse uma escada em madeira, né? Tem muitas escadas que são assim. E aí, cada uma das vigas aqui, vou colocar uma espessura 0,05. Cada uma dessas estruturas de cada lado, né? Apoiando o degrau. Também muito comum ver em escadas de madeira.